Beleza. Aí a matéria que a gente fez, tem alguma coisa que falamos demais, não, né? Não, muito pelo contrário. Inclusive, eu fiquei tão focada em falar do rabanete e esqueci também do teste no maracujá, porque o Bismarck, ele saiu testando também em algumas culturas, e o que mais teve resultado bom também do maracujá foi que a gente levou lá para o Congresso. Inclusive, a gente vê que a gente está no caminho certo, porque esse trabalho, quando eu apresentei lá no Congresso Brasileiro de Fruticultura recentemente, a gente viu que os bioestimulantes, eles continuam sendo aplicados em outras culturas, né? Claro que cada um diferente, mas o interessante é ver que a gente está trabalhando com a tecnologia que funciona, que é atual, e mais ainda a fonte do nosso orgulho, que é uma tecnologia brumadense, né? Brumadense. Ô, Rose, eu quero até mandar um abraço para Bismarck aqui, mandar um abraço para meu amigo Bismarck, e tem um pessoal na audiência aqui, que se eu não mandar esses alô aqui, é perigoso eu apanhar dos dois aqui. Delclésio, meu amigo Delclésio, lá da Gamileirinha, fã. Rui Amorim, a dona Nalva lá do Represo, o meu amigo Valdinei do Café, Glauber do Labo. Glauber tá na audiência, inclusive pediu para fazer um corte depois da entrevista e tal. O nosso amigo Bismarck Lopes, que ele tá também lá pelo YouTube. Fabinho da Fuluca, Fabinho Lopes também, ó. Aqui tá cheio de Lopes hoje, viu? Bismarck Lopes, Fabinho Lopes, Orlando lá de Itaquaraí. E Orlando, meu amigo Orlando da CDL, o presidente da CDL. E assim, Rose, porque uma coisa que eu conversando com o Bismarck, ele inclusive disse que levou alguns colegas lá, tal, que eles ficaram impressionados como a diferença no arranque da planta. Ele, inclusive, mandou fotos para mim e tal. Era visível. Como o estudo bem demonstrou, na parte hídrica não teve o efeito estatístico, não teve diferença estatística. Entretanto, como a planta produziu mais prolina, etc., aquelas mais amido, que são típicas de plantas que sofrem estresse hídrico, produz. Então, talvez, numa segunda fase, haverá diferença estatística. Se esse experimento fosse levado a nível de campo em longo prazo, até a época da produção, porque, salvo engano, o experimento foi paralisado, acho que aos 90 dias. Ele não levou até a produção, porque em laboratório não tem como você conduzir. E teve problemas, inclusive, acho que de ácaro, tal, de strips. Mas o que ele me relatou, que a diferença vegetativa, as plantas que receberam o bioestimulante, foi gritante, foi muito significativo. E é isso aí, você confirma isso pra gente? Sim, com certeza. Inclusive, a gente viu, né, como você falou, visualmente as plantas elas apresentaram bons resultados. E quando a gente fala do ponto de vista de pesquisa, não teve aquele resultado que a gente espera, não significa que o produto não funciona 100%. Porque, como eu falei, a gente quando a gente vai fazer uma pesquisa, nós estamos literalmente entregues às condições climáticas. Então, por mais que você conduz um experimento direitinho, às vezes a gente pode ter uma questão que veio desde a semente. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado, né, para escolher a semente, tem que ter um cuidado para escolher o solo. Mas ainda assim, existem alguns fatores que nós não podemos controlar. Então, por mais que você planeje o experimento direitinho, a gente está sobre tais ações. Então, tem dias que está muito quente, tem dia que está muito frio. Aí a gente precisa controlar essas questões de temperatura, para saber o que pode ter influenciado para o resultado não ter sido 100% como a gente esperava. Então, nem sempre... acho que tinha travado. Ok? Doutora? Travado. Pronto, travou. Oi. Doutora, travou. Tem uma pergunta aqui de Seu José. Ele é lá da região lá de Dom Basílio, ele faz plantação de melão. Ele falou se pode ser aplicado no melão também. Então, temos recomendação para melão? Para melão temos sim. Temos recomendações para melão, melancia, pepino, temos sim. As cucurbitáceas, né? Outra pergunta aqui do nosso ouvinte aqui no YouTube. Onde encontrar esses produtos? Aí eu vou dizer. Aí eu vou fazer um mexão para o pessoal, meus amigos, para Nayara, Juju, que deve estar na audiência. Aqui em Brumado, vai estar na Agromundo, inclusive o lançamento lá é hoje, vai estar na Agromundo. Você vê que antes da gente lançar, a gente fez uma série de testes. Esse teste que Bismarck mais Rosilene fez é um dos mais de 10 testes que foram realizados. Só que publicado cientificamente, publicado em revistas especializadas, por enquanto tem esse de Rosilene mais Bismarck, mas eu realizei outros trabalhos e tem o pessoal, tem Nason, que você deve conhecer Nason também, não deve?
Sim. Nasa é professor substituto lá no IFE. Vou mandar um material para Nasa. Legal. Nasa trabalhou lá com a gente na UESC. Nasa é a esposa dele, Poli. Sim. Vai realizar testes lá. Eles vão realizar testes lá em Bom Jesus da Lapa. E em Guanambi também o professor Marcelo Fialho. Vou tentar falar com o Alessandro Arantes, que ele mexe com maracujá, o professor de fruticultura lá, de maracujá, fruticultura 1 e 2. Maracujá, manga, ele que faz isso lá. Já conversei, já mantive contato com o Marcelo Fialho, vou manter contato com o Arantes. Pra gente determinar melhor as doses para nossa região. Porque se nós pegarmos o clima da Lapa, Guanambi, Brumados, o clima muito semelhante. Vitória da Conquista já modifica bastante. Já muda um pouquinho. Já, talvez, inclusive, tenha sido isso algum fator que a gente não obteve a resposta desejada. Como você falou, não é que não deu resultado, é porque a resposta que a gente esperava era para ser maior em relação ao uso da água, pessoal. Em relação à matéria seca,